Livro de Deuteronômio, no capítulo de número 2, apenas os versículos 6 e 7, que diz: Comprareis deles por dinheiro, comida para comerdes, também água para beber, deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Quem conhece a história do povo de Israel, aquela saga, todos os 430 anos de cativeiro no Egito, se bem que se nós formos analisar com mais enfoque a palavra de Deus, nós vamos entender que este povo, que não era tão numeroso quanto a gente pode ver já no livro de Êxodo, porque este povo entra através da família de José. E até então eles não eram escravos, mas com o passar do tempo, este povo cresce em número e chega a ser uma nação dentro de uma outra nação. Então quem já leu e conhece a história do povo de Israel, desde a saída do Egito até a conquista de Canaã, a terra prometida, sabe como Deus cuidou do seu povo. É importante a gente ressaltar que Deus foi minucioso. Deus cuidou desse povo de uma maneira extraordinária. Só que não poupou o povo de passar determinadas situações, até porque o povo muitas vezes era desobediente. E a desobediência tem lá o seu preço. Mas é verdade também que este mesmo povo reclamava, se rebelava por qualquer coisinha. Mas mesmo assim Deus, com a sua grande paciência, com seu grande amor, com a sua imensa misericórdia, não deixou que faltasse nada aos israelitas. E isso, meus irmãos, está escrito. É claro que no meio de toda a luta que temos, no transcorrer da nossa vida, as dificuldades, os estreitos que nós passamos, a gente sabe que, de alguma maneira, a gente não vai ter tudo o que quer. A gente não vai comer tudo o que quer. A gente não vai vestir aquilo que, de repente, é moda nas vitrines. Mas a gente sabe que não vai faltar. Então, lá em Deuteronômio, capítulo de número 8, no versículo 4, a Bíblia vai nos dizer que as roupas deles não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Não faltou o que calçar, não faltou o que vestir. Mas você consegue imaginar, você consegue conceber aí no seu pensamento como é que tudo isso pôde acontecer com esse povo? 40 anos no deserto, as roupas não roeram, não rasgaram, e nem seus pés incharam no calorão do deserto. Imagina isso. Será que Deus não cuida de nós hoje, como cuidou desse povo lá no deserto, há tantos anos atrás? Parece até que a gente pode
raciocinar, imaginar de que Deus sofreu algum tipo de mutação, que ele está deixando as coisas acontecerem e que de repente a gente não é mais digno. Aliás, digno de qualquer coisa de Deus nós nunca fomos. Agora, pela sua infinita graça, o seu grande amor e a sua misericórdia, Deus, ele tem cuidado de nós. Agora, aqueles 40 anos foram assim, digamos que não um prêmio, mas uma correção. Deus cuida desse povo durante os 430 anos, que nem todos os 430 anos de permanência no Egito foram cativeiro. Como já disse, eles entram no Egito através da família de José e através dos tempos, esse povo vai crescendo, esse povo vai multiplicando, esse povo vai possuindo aquela terra, porque desde a fome nos tempos de José, profetizados, revelados a Faraó lá no Egito, quando José ainda era escravo, passou-se o tempo, as coisas se modificaram e José morreu, Jacó morreu, e aquela descendência ela foi se multiplicando, e a partir disso, como eu já disse, era uma nação dentro de uma outra nação. Era o povo de Israel sendo, digamos que comparado, crescendo dentro do Egito. E claro, aquele faraó que José se sujeitou a ele também morreu. Vieram outras dinastias, outros faraós. E com o passar do tempo as coisas começaram a mudar. E com esta mudança de mentalidade, Israel, que estava lá por espontânea vontade, passou a ser escravo. E o mais interessante disso é que já no final do livro de Êxodo, nós vamos ver que o último faraó, esse último faraó foi aquele que mais judiou do povo, mais pressionou o povo de Israel. Quanto mais morriam trabalhadores israelitas, mais eles cresciam. Na verdade, olhando sob o ponto de vista humano, era para diminuir e enfraquecer. Mas Deus é Deus. Quando tudo parece que não tem jeito, quando tudo parece que está contra, quando a derrota é iminente, quando a morte já é contada, de repente as coisas começam a mudar. Isso é extraordinário, sob o ponto de vista espiritual, porque nos traz esperança, nos traz alegria. Então esse povo um dia sai do Egito e vai para uma terra que Deus havia prometido, uma terra que Deus havia preparado para esse povo. Isso é uma saga extraordinária. É um texto e um trecho bíblico que nos faz pensar, nos faz raciocinar, nos faz ter esperança. Ora, se em todo este processo Deus não estivesse presente, imagina o que seria. Talvez não houvesse história para contar, nem milagres para serem perpetuados, para que a nossa fé fosse edificada, não. Mas acontece que esse povo chega diante da porta ou das portas de entrada de Canaã. Era a terra da promessa, era a terra que Deus havia prometido ao velho Abraão. Ou seja, era estabelecer uma nação, uma quantidade de pessoas que tem muitos países hoje que não tem 3 milhões de pessoas. Existem países na Europa que não tem 3 milhões de habitantes. O povo de Israel tinha. Era uma nação imensa.
E eles chegam, Deus os tira lá do Egito, e durante 11 dias eles atravessam o deserto, pagam pedágio, porque eles tinham bens. Mesmo como escravos, eles não saem do Egito de mãos abanando. E quando eles chegam diante de Canaã, a coisa era, digamos que, simples de resolver. Era entrar em Canaã, era possuir a terra, era fazer valer a palavra. Deus estava cuidando desse povo. Deus estava dando a eles fortaleza, promessa, aleluia, porque se Deus fez a promessa de que era com eles, o que eles fizessem dentro de Canaã, Deus iria confirmar. Aleluia! Mas acontece que, quando eles chegam lá, as coisas não saem exatamente como Deus havia mandado fazer. E eles se recusam. Dividiu-se o povo, uma parte queria voltar para o Egito, a outra parte queria entrar. Como não houve acordo, esse povo volta para o deserto, não para o Egito, para o deserto. Aleluia! Eles voltam para o deserto. E aí começa a saga. Eles começam a perambular, ou seja, andar sem destino. Parece até que pela desobediência daquele povo, Deus retira deles a sua graça, o seu amor e as suas promessas. Engano seu e meu. 40 anos no deserto. As roupas não se corroeram, nem os pés incharam no calorão do deserto. Isso não é mágica. Isso não acontece à toa. Isso era Deus na vida deles. Porque a minha Bíblia diz que durante o dia, as nuvens, uma coluna de nuvens, ia sobre eles, para que eles pudessem continuar andando. E à noite, uma coluna de fogo para os guiar. E olha, eu vou te dizer, o calor do deserto não é fácil. Estou falando com propriedade porque eu estive lá. Não é fácil 50 graus na cabeça, é terrível. Mas esse povo foi guiado, Deus era com este povo, não faltou o que comer, não faltou o que beber. Eles tiveram problemas no transcurso de 40 anos no deserto? Sim, tiveram. Mas não faltou nada. E Deus continuou cuidando deste povo. Mas Deus tinha um propósito no deserto. Deus tinha um propósito, porque se aqueles mesmos que haviam sido levados a Canaã e estavam agora no deserto voltassem de novo a Canaã, eles continuariam com o mesmo propósito, divididos, sem uma decisão clara de todos entrarem em Canaã. Então foi necessário que uma geração morresse e uma nova geração viesse, para que eles, ouvindo as maravilhas de Deus, tivessem coragem de chegar até as portas de Canaã e tomarem a terra. Aleluia, porque a terra era promessa. Se era promessa, Deus era com eles. E se Deus era com eles, alguma coisa eles precisavam fazer. Aleluia. Então, até que morresse o último dos covardes que não quiseram entrar na terra, Deus não os guiou de novo às portas de Canaã. O tempo passou, 40 anos, e eles voltam à terra de Canaã. Desta vez, para adentrar a terra de Canaã. Mas eu chamo a sua atenção. Hoje em dia, muitas pessoas sofrem com o calor, pois suas pernas e pés ficam inchados. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com o senhor, acontece com a senhora. Pensa comigo, com o povo de Israel, eles não enfrentaram esse problema.
Por que, pastor, eles não enfrentaram? Não é comum a todo mundo? É, mas eles não enfrentaram. Como Deus cuidou maravilhosamente bem deles. Esse texto de hoje confirma que durante os 40 anos nada faltou a Israel. Mas é bem verdade que não tiveram tudo o que quiseram. Mas do básico, não faltou nada. Aleluia. É que a gente não entende que por muitas vezes, nós em desobediência a Deus, queremos conquistar a força, a promessa de Deus para a nossa vida. Nós queremos o melhor dessa terra e não vai acontecer. Por uma questão muito simples. Estamos desenquadrados do chamado, da observação da palavra de Deus para a nossa vida. Mas Deus é amoroso que não nos deixa perecer. Não nos deixa morrer no meio do deserto, no meio do caminho, no meio da caminhada. Aleluia! Digo sempre que deserto, vale, não mata ninguém. Aleluia! Nunca vi certidão de óbito, causa mortes, deserto. Causa mortes, vale. Causa mortes, prova. Nunca vi ninguém morrer disso. Vi pessoas morrerem de trombose, ataque cardíaco, bala perdida, velhice. Vi gente morrer de muitas coisas. Mas nunca vi ninguém morrer de prova, vale e deserto. E o deserto ensinou muita coisa para esse povo. Aleluia! Muitas vezes nós passamos pelo vale, pela prova, pelo deserto. Por que será, pastor, essa dificuldade na minha vida? Você parou para pensar e para perguntar a Deus por quê? Porque certamente alguma coisa Deus tem para a sua vida. Ele quer mostrar alguma coisa para você. O problema todo, a questão toda é que a gente não atenta para aquilo que Deus está mostrando. E às vezes está debaixo do nosso nariz e Deus dizendo: acorda, desperta, abre o teu entendimento, eu tenho coisas para contigo. Mas acontece que nós estamos firmados numa profecia. Profecia é uma palavra de promessa que Deus tem para a sua vida. Não é a mecânica dos acontecimentos. A mecânica dos acontecimentos vai da obediência, submissão, sujeição, fé, para que nós possamos ter acesso àquilo que é imerecido para a nossa vida, mas é promessa. Aleluia! Então veja, nada faltou para aquele povo. O básico, não faltou nada. Mas sabe de uma coisa? Quem não gosta de uma regalia? Quem não gosta de alguma coisa, por exemplo, para comer, para ter um acessório, uma coisa boa? Todos nós. Só que para ter acesso a isso, a gente precisa estar enquadrado dentro daquilo que Deus quer da nossa vida. Como tem sido a sua vida hoje? Você acha que algo lhe tem faltado? Você costuma reclamar por não ter algumas coisas? Talvez aquelas que são supérfluas, aquelas que não são necessárias, aquelas que de repente todo mundo tem, menos você, mas é supérfluo. Como você vê o cuidado de Deus na sua vida? Como é que você tem visto? Estou te fazendo uma série de perguntas aqui para te fazer raciocinar, pensar que só pelo simples fato de você estar de pé hoje, aleluia, com saúde, trabalhando, convivendo com seus familiares. Opa, peraí.
alguma coisa muito positiva de Deus está acontecendo. Apesar de você, apesar de mim, apesar da nossa desobediência, apesar da nossa distância com Deus, apesar da nossa falta de fé, de confiança nele, Ele tem cuidado de nós. Aleluia! Quantas pessoas você não tem visto aí que tem desaparecido nesse tempo, prematuramente? Pessoas jovens, tinham todo um futuro pela frente, toda uma possibilidade de sucesso, e de repente, sucumbiram, morreram. No deserto morreram muitos dos que não quiseram entrar. Mas aqueles como, por exemplo, Caleb e Josué permaneceram. Caleb e Josué permanecem. Foram voto vencido. Eles mereciam, pastor Sebastião, passar mais 40 anos no deserto? É claro que não. Deus, por exemplo, não poderia ter preparado para eles um local para eles esperarem 40 anos. Quando o povo voltasse, eles entrassem em Canaã para tomar posse da sua terra? Poderia, não poderia? Mas passaram juntos 40 anos. E segundo a minha Bíblia, eles chegaram mais fortes do que quando saíram lá do Egito. Entraram na sua terra, expulsaram os inimigos e possuíram a terra e viveram bem até o final dos seus dias. Por quê? Porque nada lhes faltou e Deus cuidou de cada um deles. Como é que você vê o cuidado de Deus na sua vida? Você é grato? Ou você está escarnecendo e amaldiçoando Deus? Porque não tem, porque não pode, porque todo mundo tem, eu não tenho, todo mundo faz e eu não faço. Eu espero que você não seja como o povo de Israel foi, sempre murmurando, se voltando contra Deus, quando as coisas não iam como eles queriam. Este é o grande perigo que cada um de nós corre: a insatisfação. Isso é terrível, a insatisfação é terrível. Eu tenho certeza de que muitas pessoas que um dia adentraram a uma igreja evangélica, a uma igreja cristã, sofreram desta insatisfação, pararam as suas vidas com Deus e muitas vezes motivadas por um testemunho de conquista de alguém. Sim, por uma conquista de alguém que de repente lutou, acreditou, permaneceu, colocou sua vida no altar, perseverou e alcançou. Ao contrário deste insatisfeito ou desta insatisfeita, que acha que Deus tem obrigação de lhe conceder tudo, porque de repente ela tomou uma atitude, ou começou a ir a reuniões, nos cultos, ou deu uma oferta gorda para a igreja. Então Deus, dentro das ações que ela tomou, agora é obrigado a fazer algo por ela, quando Deus não é obrigado a fazer nada por ninguém. Ele faz por misericórdia. Aleluia! Esta insatisfação torna a vida mais difícil, chata, cansativa. Mas quando prestamos atenção,
aos cuidados de Deus com a gente. Algumas vezes, nos mínimos detalhes, nas coisas as quais a gente nem espera. Aleluia! A gente se alegra, a gente se anima, agradece a Deus por tudo isso. Isso torna a nossa vida mais leve. E assim também fica muito mais fácil vencer as batalhas do dia a dia. Então veja uma coisa, troque hoje a sua insatisfação, as suas críticas a Deus e comece a ser grato. Oh, glória! Você já agradeceu hoje? Porque você deitou, dormiu, acordou, levantou-se, está com saúde. Aleluia! Pode não ter tudo o que você quer. Aleluia! Talvez hoje, agora, nesse instante, haja na sua vida somente o básico, aquilo que é necessário para vencer o dia de hoje. Em todas as áreas, inclusive naquilo que quero comer, naquilo que quero vestir, naquilo que quero ter. Talvez, quem sabe você não resida na casa que gostaria de residir, mas você tem um teto sobre a sua cabeça. Talvez você não esteja comendo, se alimentando com aquilo que você gosta. Mas agradeça a Deus pelo que há sobre a sua mesa. Sim, porque é Deus. Não está te faltando nada. Não, pastor, está faltando aquilo que eu gosto. Concordo em partes com você. Mas o básico para te manter de pé está sobre a sua mesa. Aleluia, então agradeça. Não estou vestindo, pastor Sebastião Carlos, aquilo que gostaria da moda, mas você não está nu. Sua família não está nua. Não estou calçando o tênis da moda. O tênis da moda pode custar R$1.200, R$1.500. Imagine, R$1.500 para você, R$1.500 para sua esposa, mais R$800 para os seus filhos. Talvez você tenha 2. Faça conta de tudo isso, como é que é? Às vezes não há meios, recursos para que você faça isso, mas eles não estão descalços. Então agradeça a Deus por isso. Porque quem é grato no pouco é grato no muito, mas quem é ingrato no pouco vai ser ingrato no muito. Aleluia! Porque aquele que é grato no mínimo, no pouco, no quase escasso, ele será grato quando também tiver em abundância. O ingrato, ele vai ser sempre ingrato. Aleluia! Só que a gente precisa prestar atenção, meus irmãos, aos cuidados de Deus conosco. E muitas vezes nos mínimos detalhes, sabe? Naquele detalhe que se não fosse o detalhe você não estaria vivo, não estaria de pé, estaria doente, por exemplo. Aleluia! Eu e a minha esposa, pastora Sueli, não temos tudo o que gostaríamos de ter. Não temos tudo. Não fazemos tudo o que gostaríamos. Mas no dia a dia, nós temos experimentado o cuidado, o suprimento de Deus nas nossas vidas e no nosso ministério. Aleluia! Deus sempre nos socorrendo nas precisões, nas necessidades, levantando pessoas, abençoadores, para nos ajudar, tanto na rádio quanto na igreja, em todas as áreas da nossa vida. Aleluia! Sabe por quê? Porque nós dependemos de Deus. Você precisa aprender
a depender de Deus. Aleluia! Depositando nas suas mãos todas as suas necessidades. Aleluia! Quando aquele povo entendeu que dependia de Deus, Deus começou a abençoar a caminhada daquele povo. Se você tiver a curiosidade de levantar o mapa da região onde está localizado Israel, você vai ver que Israel é uma gota tão pequena, é um país tão pequeno e tão poderoso nos dias de hoje. Nos dias de hoje, não estou falando dos tempos de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, não. É um país diminuto, territorialmente falando. É um país tão pequeno, mas é o país da promessa de Deus. Aleluia! Quando eles entenderem que o Senhor nosso Deus, Yahvé, Jeová, Jireh, o Deus da providência, aleluia, quando eles entenderem que é através de Jesus, se tornará, sem sombra de dúvida, a maior nação e mais poderosa do mundo. A grande questão, meu irmão, é aprender a depender. O que é que está te faltando? Não o excedente, não o relógio de marca suíço, não aquele celular de 12 mil reais. Quem não gostaria? Gostaria, pastor Sebastião? Mas é claro, sem sombra de dúvida. Altíssima capacidade, não trava, não dá problema, tem todos os recursos. Gostaria de ter, pastor Sebastião? É claro. Mas eu não tenho 12 mil reais. E ele não está me fazendo falta. Deus tem me dado o básico. E até algumas coisinhas para fazer um carinho em nós aqui. Aleluia. Mas não está fazendo falta. Então agradeça, seja grato naquilo que você hoje está recebendo de Deus. Aleluia. Aquilo que você está recebendo do Senhor hoje, no dia de hoje, agora, neste momento. Seja grato no pouco, no que aos teus olhos parece pouco. Porque a gente é difícil de se contentar, viu? Tem gente que é difícil de se contentar com alguma coisa. Aleluia! Tem gente que tem uma dificuldade enorme de ser grato a Deus por aquilo que possui. Acabou de receber um milagre, o profeta lá na campanha, no congresso, falou com ele, alcançou, deu glória a Deus naquele momento. 5 minutos depois ele já elegeu uma outra coisa e está atrás daquilo como se fosse a última coisa do mundo na vida dele. Seja grato, saboreie, desfrute, enalteça o nome do Senhor por aquilo que Ele tem feito. Seja grato. Aleluia. Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua casa, tem cuidado da sua família. Era para o seu filho não ser hoje o que ele é. Era para o seu marido não ser hoje o que ele é. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para passar vergonha. Aleluia. Tinha tudo para estar na boca do povo, ser o pior exemplo, mas não é. E por que não é? Porque o Senhor tem cuidado. Aleluia. O Senhor tem sido misericordioso. Olha o que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aleluia. Sei viver. Paulo está dizendo, sei viver.
tendo ou não tendo. Sou grato a Deus por aquilo que tenho hoje, e se amanhã não tiver, também sou grato. Pensa, aleluia, pensa, não seja ingrato. Aliás, a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Glórias a Deus. Esse povo de Israel, quando volta, não do Egito, da Babilônia, esquece da casa de Deus, da reconstrução do templo, trabalha de sol a sol, guarda recursos, dinheiro, mas nunca é o suficiente. Come, mas não se sacia. Se veste, continua com frio. Bebe, mas continua com sede. Por quê? Por causa da falta de Deus. Aleluia. A presença do Altíssimo na tua vida, meu irmão, minha irmã. Você que não é cristão, não conhece a palavra, não conhece a palavra de salvação, precisa experimentar dela. Atenta, seja grato. A abundância do Senhor, ela vem através da gratidão, do reconhecimento de Deus. Através do reconhecimento de Deus. Reconhecendo em Deus a sua fidelidade, o seu amor, o seu cuidado e principalmente a sua misericórdia. Aprenda a viver, a conviver a toda e qualquer circunstância sendo grato. O profeta Samuel diz: Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor.